Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder mais edições. A batida de uma van numa carreta deixou 11 mortos no interior da Bahia. O acidente foi no início da noite de ontem na BR-242 em Boa Vista do Tupim, na região da Chapada Diamantina. 14 pessoas estavam na van que bateu de frente com uma carreta, ocupada apenas pelo motorista. 9 das vítimas eram da mesma família, entre elas 4 crianças. Todos voltavam do sítio de um parente em Itaberaba, onde passaram o fim de semana. Eu não tenho nem mais palavras para lhe falar, porque foi duro, viu? Foi duro para a gente que estava junto ali, né? Minha irmã veio, uma irmã minha veio do Rio de Janeiro. Infelizmente aconteceu esse trágico acidente. 4 pessoas sobreviveram, 2 passageiros que estão internados e os motoristas da van e da carreta. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista da carreta deixou o local logo depois do acidente. Hoje ele se apresentou numa delegacia, prestou depoimento e foi liberado. O motorista da van também depois. A polícia não divulgou o conteúdo dos depoimentos. A maior parte das vítimas morava aqui na cidade de Rui Barbosa, que também fica perto da Chapada Diamantina. O velório coletivo vai ser aqui no ginásio de esportes da cidade. Os enterros serão amanhã. Numa rede social, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, do PT, lamentou o acidente. A prefeitura de Rui Barbosa decretou luto oficial de 3 dias. A Polícia Rodoviária Federal e o Departamento de Polícia Técnica fizeram perícias para apontar o que provocou a tragédia. As causas disso não estão sendo averiguadas, inclusive com exames complementares realizados em loco hoje novamente. É um acidente complexo, né, com muitas vítimas, né? Meu Deus do céu, hein? Em Chopinzinho, no Paraná, a colisão de um caminhão e um carro na BR-373 matou 5 indígenas da etnia Guarani. No carro, uma criança de 1 ano foi a única sobrevivente. O caminhoneiro não se feriu. A Polícia Civil está investigando o acidente. O número de mortos no terremoto da última sexta-feira em Mianmar passa de 2.000. É isso que é ficar preso nos escombros. Se a imagem já é sufocante, pensa como foi para as 2 adolescentes, a que está filmando e aquela fazendo barulho. E para a avó de 75 anos. Isso é ter sorte num terremoto. No exato lugar onde elas estavam, paredes e pedras caíram de um jeito que formaram esse bolsão de ar. As 3 passaram 15 horas nessa agonia e foram resgatadas com vida. Agora imagina, tá cuidando de recém-nascidos, tudo tão sensível e o chão começar a tremer. Mas a situação na maternidade foi ficando desesperadora. Uma das enfermeiras disse, eu ficava falando pro bebê, tá tudo bem, tá tudo bem. Graças às 2 enfermeiras, nenhuma criança ficou ferida. Desde sexta-feira, o terremoto vem gerando imagens impressionantes em 3 países. Mianmar, onde foi o epicentro, está vivendo horas dramáticas, de corrida contra o tempo. O país vive uma guerra civil desde 2021, quando uma junta militar deu um golpe e tomou muito altos, devem ser ainda maiores, segundo a Organização Mundial da Saúde. Na Tailândia, autoridades abriram uma investigação sobre o desabamento daquele arranha-céu de 30 andares. Um órgão de fiscalização apontou irregularidades na obra. A primeira-ministra tailandesa visitou hoje o local. Autoridades coletaram pedaços da estrutura do prédio, peças de metal e aço. 75 operários estão desaparecidos. A vice-governadora de Bangkok disse que há sinais de vida nos escombros. A Kanika, esposa de um operário desaparecido, disse que liga para o celular dele umas 200 vezes por dia. Nenhuma chamada completa. Ele é a esperança da nossa família. Sem ele, não sei o que vai acontecer com a gente. No sudeste do Brasil, um temporal alagou municípios da região metropolitana de São Paulo hoje à tarde. Foram 40 minutos devastadores, principalmente para Mauá e Santo André, no ABC Paulista.
rios e córregos transbordaram, avenidas foram engolidas. No centro de Santo André, motoristas pegos de surpresa não tiveram outra saída a não ser abandonar os carros antes que eles ficassem debaixo d'água. Os bombeiros percorreram ruas de bote à procura de pessoas ilhadas. Até o começo da noite estava muito difícil entender quantas vias tinham sido bloqueadas pelos alagamentos ou por quedas de árvore. Ficou muito difícil transitar de carro ou ônibus. E a vida de quem tentou pegar os trens também não foi muito mais fácil. Primeiro, os trilhos alagaram, mas logo a água tomou a parte interna da estação da CPTM em Santo André. As catracas quase desapareceram. Em efeito cascata, os problemas se estenderam para outras estações, inclusive na capital. Olha como está isso aqui, mano. Tornando a volta para casa um desafio angustiante. O pessoal sai empurrando, né? E eu não posso estar no meio daquela multidão. E lá embaixo não tem um lugar para a gente sentar. Olha a situação onde eu vim parar. Aqui no chão, duro. Operada apenas 6 meses. A gente está aguardando para ver se vai passar algum trem circulando para Santo André. Tentando um aplicativo também de carro, até agora nada. A chuva que botou o caos no dia de milhares de moradores do ABC também mudou os planos da Defesa Civil do Estado. Hoje seria o último dia da Operação Chuvas, mas a mobilização das equipes, com envio de alertas 24 horas por dia, vai continuar agora até o dia 15 de abril, por causa das condições climáticas. Às 7h30 da noite, quase 93 mil imóveis estavam sem energia na região metropolitana de São Paulo. No sul do Brasil, Porto Alegre também teve chuva e ventos de mais de 100 km por hora. Antes de a chuva chegar, uma tromba d'água chamou a atenção no Guaíba. O fenômeno formou uma coluna de ar e água, que se estendeu da superfície do lago até as nuvens. Esta imagem acelerada mostra o temporal avançando sobre Porto Alegre. Em poucos minutos, tombou enquanto atravessava a ponte do Guaíba. O vento também destelhou prédios da região central. Esta janela se desprendeu e balançava perigosamente durante a tempestade. Árvores caíram em diversos pontos da cidade, muitas sobre carros. Nesta avenida, os próprios moradores se uniram para liberar o trânsito. Em menos de 1 hora, choveu metade do que era esperado para todo o mês em Porto Alegre. A empresa de transporte e circulação registrou 130 bloqueios em ruas e avenidas. Alguns carros ficaram abandonados nos alagamentos. O aeroporto chegou a suspender pousos e decolagens por 40 minutos durante o temporal. Alguns voos foram desviados para Florianópolis. Segundo a Companhia Estadual de Energia Elétrica, 260 mil pontos estão sem luz. O trem metropolitano parou com a falta de energia e passageiros se arriscaram sobre os trilhos. O Transurb disponibilizou ônibus para as pessoas que precisaram esperar em longas filas para seguir em viagem. A gente está 1 hora esperando e não chegou ônibus nenhum. Em Florianópolis, um susto. Um Airbus da Latam, que saiu de Guarulhos para Chapecó, saiu da pista ao pousar sob a chuva forte por volta das 7h30 da noite. Mas ninguém se machucou. Felizmente, então, ninguém se feriu. Vamos ver com a Eliana Marques se a chuva continua amanhã. Boa noite, Eliana. Boa noite, Renata, Bonner, e para você. Amanhã tem previsão de mais chuva em Porto Alegre e São Paulo, mas segundo os meteorologistas, deve chover menos do que hoje. Os maiores volumes estão previstos de Mato Grosso do Sul ao Amazonas, onde o risco de temporal é maior. Condição que também vale para parte do Amapá e para o litoral do Maranhão, do Piauí e do Ceará. As capitais com fortes pancadas de chuva, Fortaleza, São Luís, Cuiabá e Manaus com 30 milímetros, Porto Velho com 35 e Rio Branco com 40. Por causa dessa chuva toda, esquenta menos na capital do Acre, máxima de 27 graus. Em Campo Grande, 26. Hoje já choveu muito por lá. As capitais mais quentes devem ser Rio de Janeiro, com 36 graus, Vitória com 34 e Teresina com 33. Em Belém, Boa Vista e Goiânia, 32, em São Paulo, 31. Curitiba e São Luís, com os mesmos 29 graus. Em Porto Alegre, apenas 23.
Em Florianópolis, Curitiba, no Rio e em Belo Horizonte, pancadas de chuva mais isoladas, assim como do litoral da Bahia ao do Rio Grande do Norte. Tempo firme o dia todo, somente onde o mapa está amarelo. Da região central de Pernambuco, a divisa da Bahia com o extremo norte de Minas Gerais e no oeste do Rio Grande do Sul. Fechado o dia de amanhã, agora vamos falar dos temporais e do frio que estão sendo esperados nesta semana. Na quarta-feira, o sul pode ter temporal. E de quinta para sexta, temperaturas abaixo de 10 graus, com geada na região. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, a tendência é de chuva forte de quinta até sábado. Em São Paulo, na quinta-feira, calor de 31 graus. Já no sábado, os termômetros param nos 21, 10 graus a menos. No Rio, 37 graus na quinta-feira e 26 no sábado. Só que, no geral, abril tende a ser quente e seco. Os modelos meteorológicos indicam chuva abaixo da média nas áreas alaranjadas e acima na cor verde, no extremo norte e em parte do sul. Onde chover mais, esquenta menos, o que não deve acontecer na maior parte do país. Em toda esta área vermelha, a expectativa é de temperaturas acima da média em abril. Renata Bonner. Vamos em frente, Eliana. Obrigado. 7 estados e o Distrito Federal anteciparam o início da campanha de vacinação contra a gripe. A recomendação do Ministério da Saúde é começar a vacinar assim que as doses do imunizante forem chegando. O Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Paraná, Ceará, Mato Grosso do Sul e o Espírito Santo anteciparam a vacinação. Em Vitória, as doses começaram a ser aplicadas semana passada. A gente nasceu tomando vacina, agora depois de velho eu vou parar de tomar? Não, né? Em Minas, a campanha começa no dia 7, mas em Belo Horizonte, que recebeu 87 mil doses, hoje já teve imunização. A vacina que o SUS oferece é a trivalente, protege contra 3 vírus, o H1N1, o H3N2 e o vírus influenza B. É capaz de evitar entre 60% e 70% dos casos graves e de mortes. A vacina é segura, é eficaz, protege e evita as formas graves, os desfechos desfavoráveis e o mais. A vacinação agora é fundamental para dar tempo da vacina agir e preparar o corpo para enfrentar o período mais crítico, em que a influenza faz mais vítimas, o fim de abril. De acordo com o boletim Infogripe da Fiocruz, 9 estados estão em situação de alerta para a síndrome respiratória aguda grave. Ou seja, tem tendência de aumento da circulação dos vírus nas próximas semanas. Mato Grosso do Sul e Distrito Federal informaram que anteciparam a vacinação, mas 6 estados estão na região norte, onde normalmente os casos aumentam depois de julho. Lá a vacinação está marcada para o segundo semestre. São 2 vírus que eles têm um comportamento sazonal bem marcado, né? Eles começam a aumentar agora na época do outono, então por isso que a gente fez esse alerta para esse período. Então é importante que a pessoa tome a vacina para caso ela se infecte, ela não evolua para formas mais graves da doença. A meta do Ministério da Saúde é proteger 90% dos brasileiros que fazem parte do grupo prioritário. Crianças de 6 meses a menores de 6 anos, grávidas, puérperas, que são as mulheres que deram à luz há pelo menos 45 dias, os profissionais de saúde e os idosos. Total são 81 milhões de pessoas, vamos sempre buscar atrás de vacinar todo mundo. Esse é o nosso esforço para reforçar a campanha contra a gripe. Exatamente para reforçar esse momento e da importância de vacinar, sobretudo na região sul, sudeste, nordeste brasileiro, antes de chegar ao inverno. O Paulo é aposentado e correu para o posto assim que a vacinação no Mato Grosso do Sul foi liberada. Das outras vezes que eu já tomei vacina, principalmente essa da gripe, eu fico o ano inteiro sem pegar a gripe, quer dizer que já para mim já é um bom sinal, né? A seguir, o café muito caro desperta a cobiça de ladrões no campo. 10 estados começam a cobrar ICMS nas compras internacionais online.
partir de amanhã, 10 estados vão passar a cobrar mais imposto nas compras internacionais. A Bruna prefere compras online. Pela praticidade, porque você não precisa sair de casa, chega na sua casa, né? Não tem trabalho, é bem mais prático. Virou um hábito para muitos brasileiros receber pacotes em casa. No ano passado, foram mais de 187 milhões de remessas internacionais entregues em todo o Brasil. Mas é preciso fazer as contas e ficar atento às taxas cobradas até o produto chegar. A decisão de subir o imposto estadual cobrado nas compras internacionais, incluindo as com valor até $50, foi tomada em dezembro do ano passado e vai valer a partir desta terça, 1º de abril. O ICMS vai passar de 17% para 20% em 10 estados. Nos demais, a alíquota segue em 17%. O Comitê Nacional de Secretários de Fazenda defendeu que é preciso proteger a competitividade da indústria nacional e que o objetivo é manter empregos, alinhando a tributação de produtos importados e dos produzidos aqui. Pela regra da Receita Federal, as compras internacionais são taxadas em 60% de imposto de importação. Mas o imposto é menor, 20%, se a compra for de até $50 em sites que fazem parte do programa Remessa Conforme. A lista das empresas está no site da Receita. Depois também é aplicado o imposto estadual. Na compra de uma camisa, por exemplo, que custa $10, cerca de R$ 57, com o imposto de importação e o ICMS de 17%, ela chegaria a R$ 82,40. E a R$ 85,50 com o mesmo imposto de importação e o ICMS de 20%. No fechamento da compra, o site deve mostrar tudo o que está sendo cobrado de tributo. Em compras em plataformas que não fazem parte do Remessa Conforme, os impostos serão cobrados quando o produto chegar ao Brasil, para só depois ser entregue. A alíquota do ICMS vai ser cobrada no estado de destino do produto e não do local onde a compra é feita. É no estado de destino que essa tributação vai ser aplicada. Portanto, se você reside num estado, você está agora num estado de alíquota 17%, mas você preenche que a entrega dessa mercadoria tem que ser lá no estado de alíquota de 20%, esse produto vai ficar mais caro, sem sombra de dúvidas. As bolsas de valores da Ásia e da Europa sofreram quedas depois de o presidente americano Donald Trump dizer que vai impor tarifas de importação a todos os países depois de centavos. Os laboratórios farmacêuticos receberam autorização para aumentar os preços dos remédios em até 5%. Esse reajuste, que ocorre uma vez por ano, pode ser aplicado de uma só vez ou ao longo dos próximos meses. A Petrobras vai reduzir o preço do óleo diesel nas refinarias amanhã para R$ 3,55 por litro em média, 17 centavos a menos. Em fevereiro, o diesel tinha subido de preço. No sul de Minas Gerais, o aumento dos preços do café produziu um problema de segurança. Há mais de 3 décadas, Alessandra é cafeicultora em Boa Esperança, cidade de 41 mil habitantes. Desde que o preço do café aumentou em junho do ano passado, ela foi vítima de bandidos 3 vezes. Já levaram de mim café no pé. Porque eu só pude ver quando eu fui colher e eu vi que várias ruas tinham sido já feita a colheita antes de mim. O último furto foi em janeiro deste ano. Ladrões levaram 170 sacas de um café premiado estocado no armazém dela. O investimento em segurança só veio depois. Enchi de câmera, pus alarme, pus sirene, coloquei tudo que poderia ter colocado para estar inibindo. Bandidos levaram sacas de café, roçadeiras e uma caminhonete do Fernando. E justamente nessa época de período de safra. Então, a gente pede que o pessoal tenha que ficar conectado junto à Polícia Militar e Civil para que possa não acontecer o que aconteceu com a gente dentro da propriedade.
A preocupação dos produtores aumentou na mesma velocidade que o preço do café. Nesta mesma época do ano passado, a saca custava em média R$1.000 e hoje chega a R$2.500. Não existe uma estatística específica sobre furtos e roubos nas lavouras. E este é um dos pedidos dos cafeicultores de 50 municípios do sul e sudoeste de Minas Gerais, que pedem também por rondas noturnas, principalmente no período da colheita, que começa no final de abril. Todos, indiscutivelmente, grandes, pequenos e médios, estão preocupados com essa segurança. Várias cidades têm a patrulha rural, que faz ronda diariamente, mas nós queremos que eles agora, nesse período principalmente, façam rondas mais no período da noite. Hoje, produtores, sindicatos, cooperativas e forças de segurança se reuniram para discutir o assunto. A gente começa a ver relatos, é algo que a gente vem conversando, de risco de roubo de café. Ainda na árvore. Então o produtor tem que estar atento e tentar, cada um com a sua estratégia, dentro da sua realidade, cuidar da sua produção. A gente vem trabalhando ao longo do ano, não somente agora na safra. Esse é um trabalho preventivo que a Polícia Militar faz. Além do trabalho que já é feito com o patrulhamento rural nos diversos municípios aqui da região e, consequentemente, também traçando estratégias em conjunto com os produtores rurais. A Advocacia Geral da União entrou com ações na Justiça contra autores de feminicídio. A AGU quer que eles paguem pelo dinheiro gasto com pensões de filhos das vítimas. Dayana, 35 anos. Tami, 33. Paula, 24. Uma lista que cresce todos os anos. É o retrato do feminicídio no Brasil. Mulheres assassinadas por companheiros, ex-companheiros. Essa página tem o único propósito de dar nome e sobrenome para a estatística. A maior parte são mulheres trabalhadoras e têm filhos. Essas crianças acabam perdendo pai e mãe, porque o pai acaba sendo preso e elas são as provedoras do lar. O memorial é o jeito que a Regina encontrou de conviver com a dor de perder uma filha. Isso foi o maior trauma da minha vida. Eu não queria encontrar minha filha no IML. E mesmo tendo sido em 2007, essa dor nunca desaparece. A cena desse crime hediondo é sempre uma tragédia particular. Se a vítima deixa filhos, eles sofrem a perda da mãe e muitas vezes da provedora também. Se ela contribuía para a Previdência, o Estado garante a pensão por morte, que na maioria dos casos é de um salário mínimo, até que os dependentes alcancem a maioridade. E a União, agora, passa a cobrar do agressor. O autor do crime de feminicídio, além de responder criminalmente, ele precisa responder civilmente. Ele precisa pagar à sociedade todo o valor que a sociedade gasta com a pensão por morte que passa a ser paga aos dependentes das vítimas de feminicídio. No mês de março, a Advocacia Geral da União entrou com 100 ações contra agressores condenados, um total de 25 milhões de reais. Mas a questão principal não é o dinheiro. O Brasil teve 1.458 vítimas de feminicídio no ano passado, uma média de 4 mulheres assassinadas por dia. Na avaliação dos procuradores federais, punir financeiramente os criminosos condenados não busca compensar a perda dos familiares. Essa é irreparável, mas contribuir para acabar com a cultura de agressão contra a mulher e impunidade dos agressores. Na medida em que o Estado mostra para esses criminosos que nós iremos avançar em todas as frentes de reparação integral, é uma forma de que ele passe a pensar 2 vezes antes de cometer qualquer tipo de ato de violência contra a sua companheira. Nós não podemos mais tolerar a cultura de violência. Eu acordo às vezes assim, torcendo para não ter o que postar. Infelizmente, todos os dias eu tenho que postar.
Gente, deixa eu fazer uma correção. Ainda há pouco eu falei de um avião que saiu de São Paulo para Chapecó e que na hora do pouso, no meio da chuva, saiu da pista, sem deixar ninguém ferido, é verdade. Só que ele saiu da pista em Chapecó mesmo, não foi em Florianópolis, como eu disse, por engano. Então, por causa da chuva forte, né? Foi, chovia muito forte, 7h30 da noite, ninguém se feriu, tudo bem, tudo certo, foi só um susto, mas foi num voo São Paulo para Chapecó e o acidente foi em Chapecó e não em Floripa, como eu disse há pouco. Você vai ver a seguir. A líder da extrema-direita francesa fica inelegível por ter desviado dinheiro público. O Papa recebe milhares de cartas com votos de plena recuperação. A Controladoria Geral da União e a Advocacia Geral da União assinaram um acordo de leniência com a empresa holandesa Trafigura. De 2003 a 2014, essa empresa especializada em negociar commodities subornou agentes públicos no Brasil para obter informações privilegiadas sobre operações da Petrobras. A Trafigura vai ter que pagar 435 milhões de reais para ressarcir a União e a Petrobras. Na França, a justiça condenou a líder da extrema-direita, Marine Le Pen, por desvio de dinheiro público. Ela está inelegível. Marine Le Pen foi ao tribunal, mas deixou a corte antes de ouvir os detalhes da sentença. Multa de 100 mil euros, 4 anos de prisão, 2 com tornozeleira eletrônica, enquanto os outros 2 estão suspensos. Até o julgamento de todos os recursos, essas penas não poderão ser aplicadas. E mais, 5 anos inelegível. Já essa pena tem efeito imediato, mesmo enquanto aguardar recurso. A decisão tira a líder da extrema-direita da disputa para 2027. Ela lidera as intenções de voto para presidente, com fortes críticas à imigração e à União Europeia, ainda que tenha suavizado o discurso nos últimos anos. Le Pen já foi candidata 3 vezes. Nas últimas 2, perdeu para Emmanuel Macron no segundo turno. A corte concluiu que Le Pen estava no centro do desvio de aproximadamente 4 milhões de euros de fundos da União Europeia. Além de Le Pen, mais 23 pessoas foram condenadas por usar verbas do gabinete no Parlamento Europeu para pagar assessores para trabalharem diretamente para o partido na França. Aliados de extrema-direita em países como Espanha, Holanda, Itália e Hungria demonstraram apoio a Le Pen. Na Rússia, o porta-voz do presidente Vladimir Putin, que está há mais de 2 décadas no poder, acusou países europeus de se afastarem da democracia. Na França, o líder da esquerda radical disse que preferiria vencer Le Pen nas urnas. O Partido Verde defendeu que ela cumpra a sentença como qualquer outro cidadão. E o socialista pediu respeito à independência do judiciário e ao Estado de Direito. Le Pen afirmou que a condenação dela foi política, se declarou inocente e disse que vai recorrer por uma decisão em nova instância antes de 2027. Não vou deixar me eliminarem assim. Há um caminho, certamente estreito, mas existe, destacou. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a falar hoje sobre a intenção de exercer um 3º mandato na Casa Branca. Mas a Constituição americana não permite isso. Donald Trump estava na casa dele, na Flórida, quando o assunto do 3º mandato ressurgiu. Ele foi questionado durante uma entrevista por telefone com a rede de TV NBC. O presidente respondeu que não está brincando sobre a possibilidade de cumprir um 3º mandato e que há métodos para fazer isso. A 22ª emenda da Constituição americana determina que nenhuma pessoa pode ser eleita para o cargo de presidente mais de 2 vezes. Pela lei, há 2 formas de propor mudanças na Constituição dos Estados Unidos. Pelo Congresso, a emenda precisa ser aprovada por 2/3 da Câmara e do Senado ou por 2/3 dos estados, por convenção constitucional. Na configuração política atual, é improvável que Trump consiga isso.
Hoje, o Partido Republicano do presidente tem uma maioria pequena no Congresso e pouco mais da metade dos estados é governada por republicanos. Mais tarde, no avião de volta a Washington, Trump foi questionado novamente sobre o assunto. Desta vez, respondeu que não quer pensar em um terceiro mandato agora. Nós temos 4 anos pela frente, o que é bastante tempo. Mas apesar disso, muitas pessoas estão dizendo, você precisa concorrer de novo. Eles amam o trabalho que eu faço, disse Trump. Em 1796, o primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington, se recusou a concorrer a um terceiro mandato. Ele defendeu a importância da transferência pacífica de poder, uma tradição que foi seguida até 1940. Em meio à Grande Depressão e à Segunda Guerra Mundial, Franklin Roosevelt foi o primeiro e único presidente a disputar e vencer o terceiro mandato. E depois o quarto mandato. Até então, não havia uma Constituição que previsse o limite de termos presidenciais. Apesar da popularidade de Roosevelt, o Congresso entendeu que isso poderia abrir as portas para um presidente abusar do poder. Assim, o Congresso aprovou a 22ª emenda da Constituição. Desde que o limite de 2 mandatos presidenciais entrou para a Constituição dos Estados Unidos, nenhum presidente tentou estender a estadia na Casa Branca. Hoje, autoridades aqui tentaram amenizar a declaração de Donald Trump e responsabilizaram os jornalistas por levantar o assunto. Vocês continuam fazendo essa pergunta ao presidente. Quando ele responde honesta e francamente com um sorriso, todo mundo aqui surta com a resposta. O presidente disse que não é algo em que estamos pensando. Ele tem 4 anos e há muito trabalho a fazer. Em entrevista ao Jornal Nacional, Jason Stanley, filósofo e professor da Universidade de Yale, disse que desde a campanha, Trump tem desrespeitado ordens judiciais e assinado decretos que vão contra a Constituição. Há ataques aos tribunais, à imprensa e a universidades. São agressões às liberdades americanas. E essas liberdades são o valor mais importante da democracia, disse Stanley. O professor de Ciências Políticas, Michael Ross, da Universidade da Califórnia, avalia que a tentativa de acabar com o limite de mandato é uma das características de democracias mais fracas. Chefes de governos autoritários pelo mundo foram mudando a Constituição ao longo do tempo para ficar mais no poder. Na Venezuela, Hugo Chávez acabou com o limite para a reeleição e ficou 14 anos no cargo até morrer em 2013. Na Rússia, Vladimir Putin conseguiu aprovar uma lei que permitiu a ele ser presidente por mais 2 mandatos, até 2036, e completar 37 anos no poder. Na Turquia, Tayyip Erdogan mudou a Constituição para governar o país por mais tempo. Já são 22 anos. Nesta tarde, Trump foi novamente questionado sobre a possível violação da Constituição. Ele repetiu que tem ouvido que há maneiras de disputar um terceiro mandato, mas que nunca pesquisou sobre isso. 8 dias depois de ter alta do hospital, o Papa Francisco ainda recebe milhares de mensagens desejando recuperação plena. Desde que voltou ao Vaticano, o Papa Francisco parece mais distante. É que aqui não há boletins médicos e ele está isolado ali no 2º andar da Casa Santa Marta, onde vive. Seguido 24 horas por enfermeiros e médicos, continua de repouso. Está com a voz mais limpa e usa menos as cânulas nasais para respirar. Informações passadas pelo chefe da equipe do Hospital Gemelli, Sergio Alfieri. O médico católico chegou a sugerir que isso também se deve a uma ajuda divina. A forte cadeia de orações pela recuperação do Papa continua. As correspondências também. Já faz alguns dias que o Papa Francisco deixou a Policlínica Gemelli, mas tantas cartas para ele de várias partes do mundo continuam. Desde a partida até as esteiras do Aeroporto Internacional de Fiumicino. O carinho pelo Papa Francisco pode ser pesado, 150 quilos por dia de correspondência, fora todas as mensagens de redes sociais. O diretor desta sede do
O Andrea Di Tommaso está feliz porque a carta sobrevive aos tempos de comunicação digital. A maioria dos autores são crianças que mandam desenhos ao Sumo Pontífice. E o que o senhor acha desse Papa? Para mim, ele é como um segundo pai, uma figura muito importante, e eu o amo. Hoje foram publicados decretos que Francisco assinou 2 dias atrás, e ative as notificações para não perder mais edições. E um venerável brasileiro que agora pode se tornar beato. O cearense José Antônio Maria Ibiapina viveu no século XIX. De advogado que ajudava os pobres, formou-se sacerdote e ficou conhecido como peregrino da caridade. A seguir, a mais nova conquista do brasileiro João Fonseca no ranking mundial do tênis. O tenista brasileiro João Fonseca alcançou a melhor marca da carreira no ranking mundial. Ele melhorou da posição 60 para 59. O João tem 18 anos, é o mais jovem entre os 100 melhores tenistas. O sucesso do João Fonseca e de muitos outros atletas no tênis é também responsabilidade de um brasileiro. Imagine enxergar o que está por trás de tudo que acontece numa quadra de tênis. Márcio Torres é ex-atleta e percebeu que informações precisas, coletadas com base em tecnologia de ponta, poderiam mudar os rumos dos jogos de tênis. Assim, se juntou a um grupo de amigos que hoje comandam a empresa de análise de dados dominante no mundo. 14 das 20 melhores tenistas do circuito hoje utilizam esse serviço. Entre os homens, 11 dos 20 mais bem ranqueados do mundo pagam pelos dados. Lendas do esporte também aderiram ao longo da carreira, como Roger Federer, Novak Djokovic e Serena Williams, assim como faz hoje João Fonseca, o prodígio do tênis brasileiro. Os nossos clientes têm É fácil se diferenciar nesse meio, já que estatísticas das partidas são fornecidas gratuitamente por torneios, federações e associações de jogadores. Mas Márcio explica que a opção foi ir além, garimpando informações inusitadas que têm impacto direto na vida do jogador. Ao traquear a bolinha pela quadra, é possível saber, com precisão, como cada atleta se movimenta. Por exemplo, se ele está demorando alguns centésimos de segundo a mais para executar um golpe em relação ao que conseguia fazer no passado, o sinal de alerta é ligado. Pode ser que o primeiro passo da perna direita dele está menos explosivo, a gente fala assim, olha, você está menos explosivo, pode ser que você tenha um começo de lesão, pode ser que você está com o quadríceps muito fadigado, pode ser que sua panturrilha... Então, assim, eu não sei exatamente se ele tem uma lesão, mas eu sei que ele está mais lento, eu tenho muito dado e eu falo para o treinador e para o preparador físico, olha, tem alguma coisa que não está normal. Outra possibilidade curiosa desse sistema vem com um software de reconhecimento facial que opera em tempo real nas partidas. Atletas conseguem descobrir como eles próprios e também como os rivais manifestam o nervosismo em momentos decisivos. E isso vira informação importante para mudar comportamentos em quadra. Quando ele está sob pressão, a cara dele fica mais fechada e a gente sabe que ele está tenso. E a gente, para dar um feedback para ele e para os treinadores, olha, acho que você tem que ficar mais calmo, você tem que tomar mais tempo, você tem que ir na toalha, você tem que respirar. Tem muita emoção, né, nos jogadores, nos treinadores, e a gente não tem emoção, é só dado. Nada disso substitui a habilidade dos atletas. É um complemento que tenistas aprenderam a usar. Da frieza dos números, é possível retirar uma pequena vantagem, decisiva em grandes conquistas. Agora tem a estreia de Vale Tudo. Em seguida, BBB, Tela Quente e o Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite, até amanhã.
Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder mais edições.